Olá, nós vamos tratar agora da visita dos magos ocorrida a Jesus. Isso ocorreu em Jerusalém e em Belém no ano 4 a.C. Nós vamos tratar do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Vamos lá. Mateus, capítulo 2, versículo 1. E sendo Jesus já nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Belém da Judéia. Havia outra Belém na tribo de Zebulun, por isso a identificação melhor. Rei Herodes. A Judéia, onde Jesus nasceu, era uma província do Império Romano. Foi tomada cerca de 63 anos antes do seu nascimento por Pompeu e colocada em tributo. Herodes recebeu sua nomeação dos romanos e reinou na época do nascimento de Jesus por 34 anos. Embora pudesse ser chamado de rei, ele era, em todos os aspectos, dependente do imperador romano. Ele era comumente chamado de Herodes o Grande, porque se destacara nas guerras com Antígono e seus outros inimigos, e porque demonstrara grandes talentos ao governar e defender seu país, ao consertar o templo e a construção e ornamentação da cidade de seu reino. Ele era, no entanto, tão distinto por sua crueldade e seus crimes, quanto por sua grandeza. Entre seus filhos estavam Arquelau, mencionado em Mateus capítulo 2, versículo 22, Herodes Antipas, mencionado em Mateus capítulo 14, versículo 1, e Filipe, mencionado em Lucas capítulo 3, versículo 19. Herodes Agripa, que será mencionado em Atos capítulo 12, versículo 1, era seu neto. A morte de Herodes aconteceu no ano 4 a.C., conforme nosso calendário. Assim, deve-se corrigir para 5 ou 4 anos antes de Cristo como a data da natividade. Nesta época, Augusto era imperador de Roma. O mundo estava em paz. Uma grande parte das nações conhecidas da terra foi unida sob o imperador romano. O contato entre as diferentes nações era fácil e seguro. Leis semelhantes prevaleceram. O uso da língua grega era geral em todo o mundo. Todas essas circunstâncias se combinaram para tornar este um momento favorável para introduzir o Evangelho e divulgá-lo pela terra. E a providência de Deus foi notável ao preparar as nações dessa maneira para a fácil e rápida disseminação da religião cristã. Magos, ou homens sábios, o primeiro fruto dos gentios. Provavelmente eles eram filósofos gentios que, através da assistência divina, tiveram melhorado seu conhecimento da natureza como meio de levar ao conhecimento do único Deus verdadeiro. O título que lhe foi dado no original foi dado a todos os filósofos, ou homens estudiosos. Aqueles particularmente que estavam curiosos em examinar as obras da natureza e observar os movimentos dos corpos celestes. As lendas populares atribuíram nomes a esses magos, fazendo deles 3 reis orientais. Talvez um número de presentes, ouro, incenso e mirra, em uma aplicação do Salmos 72, versículo 10 e 11, que diz: E todos os reis se inclinarão a ele, todas as nações o servirão, porque ele livrará o necessitado que clamar, e também ao aflito que não tem quem o ajude. Levaram a essas conjecturas, porém o Evangelho não se detém nesses assuntos. Do Oriente, do Leste. A Arábia é assim frequentemente chamada nas Escrituras. Ela ficava ao leste da Judéia e era famosa por ouro, incenso e mirra, mas também pode ter sido a Pérsia. Jerusalém, a capital da Judéia. Há referências frequentes no Novo Testamento a Jerusalém, pois era o lugar de culto público a Deus. Foi o local onde ocorreram muitas coisas importantes na vida de Jesus e onde ele morreu. Versículo 2. Dizendo: Onde está o rei nascido dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Havia naquela época uma expectativa prevalente de que algum personagem notável estava para aparecer na Judéia. Os judeus estavam ansiosamente procurando a vinda do Messias. Ao computar o tempo mencionado por Daniel, em Daniel capítulo 9, versículo 25 e 27, onde diz:
Sabe, pois, e entendas. Desde a saída da palavra para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Voltará a ser construída com praças e muros, porém em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, o Messias será exterminado, e nada terá para si. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e santuário. O fim dela será com inundação. E até o fim da guerra estão determinadas assolações. E firmará um pacto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de alimentos. Depois, sobre a asa das abominações, será o assolador. E isso até que seja derramado o fim determinado sobre o assolador. Com essas passagens, eles sabiam que o período quando Jesus, o Messias, Jesus no caso, nós já sabemos que é o Messias, mas o Cristo deveria aparecer, se aproximava. Eles supunham que esse personagem seria um príncipe temporal e esperavam que ele os libertasse da servidão romana. Era natural que essa expectativa se espalhasse para outros países. Muitos judeus da época viviam no Egito, em Roma e na Grécia. Muitos também foram para os países do leste. E para todos os lugares eles carregaram seus escritos sagrados e difundiram a expectativa de que alguma pessoa notável estava prestes a aparecer. Nós temos Suetônio, que é um historiador romano, falando desse boato, e ele diz, abre aspas, uma persuasão antiga e decidida prevaleceu em todo o Oriente de que o destino decretara que alguém procedesse da Judéia, que deveria atingir o Império Universal. Fecha as aspas. Temos também um outro historiador romano, Tácito, que diz, muitos foram convencidos de que estava contido nos livros antigos de seus sacerdotes, que naquele mesmo tempo o Oriente deveria prevalecer e que alguém deveria sair da Judéia e assumir o domínio. Fecha aspas. Também Joséfo e Filon de Alexandria, 2 historiadores judeus, mencionam a mesma expectativa. O fato de que essa pessoa era esperada é claramente atestado. Sob essa expectativa, esses sábios vieram homenageá-lo e perguntaram ansiosamente onde ele nascera. Nós vimos a sua estrela. Entre os antigos, a aparição de uma nova estrela ou cometa era considerada um presságio de algum evento notável. Era uma observação comum entre esses povos que o aparecimento de uma nova estrela denotava o nascimento ou a morte de grandes homens. Sem dúvida, eles tinham ouvido antes a profecia de Balaão, que está relatada em Números, capítulo 24, versículo 17, que diz, verei, mas não agora, olharei, mas não de perto. Sairá a estrela de Jacó, e se levantará cetro de Israel, e ferirá os cantos de Moabe, e destruirá a todos os filhos de Sete. E provavelmente lhe foram revelados que essa profecia foi cumprida quando eles viram essa estrela em comum. Muitas dessas aparições são registradas pelos historiadores romanos no nascimento ou na morte de homens ilustres. Assim, eles dizem que, com a morte de Júlio César, um cometa apareceu nos céus e brilhou 7 dias. Estes homens sábios também consideravam isso uma evidência de que o tão esperado príncipe nasceu. O que era essa estrela não é conhecido. Houve muitas conjecturas a respeito, mas nada é revelado a respeito. O grande astrônomo Kepler, que viveu entre 1571 e 1630 d.C., calculou que se tratava da conjunção de Júpiter e Saturno na constelação de Peixes, em 7 a.C. Outros sugerem que se tratava de alguma estrela variável, com seu surgimento e desaparecimentos periódicos, uma das quais foi notada pelos chineses em 4 a.C. Os magos, como astrólogos, teriam se interessado imediatamente. Não devemos supor que era o que geralmente queremos dizer com estrela. No nosso ponto de vista, as estrelas são vastos corpos fixos nos céus, e é absurdo supor que uma delas foi enviada para guiar os sábios. Também é muito provável que tenha sido uma aparência luminosa, talvez um meteoro, que os sábios viram e que os dirigiram a Jerusalém. É possível que se queira dizer a mesma coisa que foi mencionado lá em Lucas, capítulo 2, versículo 9. A glória do Senhor o cercou de resplendor. Isto é,
uma grande luz apareceu brilhando ao seu redor. Essa luz pode ter sido visível de longe e ter sido vista pelos sábios do Oriente. No Oriente, no leste, isto é, enquanto estavam no leste. Isso não significa que eles viram a estrela a leste de si mesmos, mas que, quando estavam no Oriente, viram essa estrela. Como essa estrela estava na direção de Jerusalém, deve ter sido a oeste deles. Pode ser traduzido: nós, estando no Oriente, vimos sua estrela. É chamada de estrela porque eles supunham que ela pretendesse indicar a hora e o local de seu nascimento. Para adorá-lo. Isso não significa que eles vieram prestar-lhe homenagem religiosa ou adorá-lo. Eles o consideravam o rei dos judeus, mas não havia para eles provas de que o menino fosse divino. Eles vieram para homenageá-lo como um príncipe, ou um rei, não como Deus. A palavra original não significa mais do que isso. Significa se prostrar diante de outro, abaixar e homenagear a outro. Esse foi o modo pelo qual foram prestadas homenagens aos reis terrenos, e isso eles desejavam fazer ao recém-nascido rei dos judeus. Versículo 3. E o rei Herodes, ao ouvir isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Herodes havia obtido o reino através de grandes crimes e derramado muito sangue. Portanto, não é de admirar que ele tenha se preocupado em ouvir sobre o nascimento de alguém que seria rei, e especialmente em ter uma confirmação tão extraordinária, como a de pessoas vindas de um país distante, dirigidas por um impulso extraordinário sobre a visão de uma nova estrela, que apontava para a Judéia como a sede de seu império. Além disso, era uma expectativa comum que o Messias estava prestes a aparecer, e ele temia que seu reinado estivesse prestes a terminar. Herodes, portanto, começou a perguntar de que maneira ele poderia garantir sua própria segurança e a permanência de seu governo. Toda Jerusalém. O povo de Jerusalém e particularmente os amigos de Herodes. Aparentemente, eles temiam uma mudança de governo, pois sabiam que isso geralmente não acontece sem derramamento de sangue e que os romanos tinham grande poder e se opunham a qualquer mudança em seus interesses. Versículo 4. E tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde o Cristo havia de nascer. O chefe dos sacerdotes. Pelo chefe dos sacerdotes aqui se entende não apenas o sumo sacerdote e seu vice, mas também o chefe das 24 classes em que Davi tinha dividido as famílias sacerdotais. Escribas. No Novo Testamento significam homens instruídos, ou os peritos na lei da nação. Eles guardavam os registros dos tribunais da justiça, os registros das sinagogas, escreviam os contratos de compra e venda, cartas de divórcio, etc. Eles não eram, no entanto, uma seita religiosa, mas podiam ser fariseus ou saduceus. Onde o Cristo havia de nascer. Os sábios não disseram nada sobre Cristo, o Messias, mas apenas sobre um rei, ou o rei dos judeus. Mas Herodes, no mesmo instante, concebeu que esse rei dos judeus que nasceram deveria ser o Messias prometido, e, portanto, desejava saber deles o lugar de seu nascimento, de acordo com as suas tradições recebidas e do sentido das profecias das Escrituras. Mas deve ser bem observado que devemos entender Herodes como inquiridor, não concernente a um acontecimento sabido por ele como já acontecido, mas relativo a um assunto ainda futuro e incerto. Pois, embora ele entendesse pelos sábios que o nascimento do Messias já tinha ocorrido, contudo, ele ocultou seu conhecimento disso e todo o seu desígnio dos judeus, questionando onde deveria nascer, não perguntando onde ele deve ter nascido. É fácil observar quão fortemente toda essa história impactou Herodes, pois, em certo sentido, ele acreditava nas escrituras judaicas e no nascimento do Messias predito nelas. E, no entanto, devido à sua grande loucura, bem como sua impiedade e crueldade, ele estava tentando destruí-lo. Ou seja, para destruir aquele cujo nascimento, reinado e glória a Deus em sua palavra, palavra essa que Herodes acreditava, infalivelmente havia predito. Versículo 5. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Mateus fala de modo bem claro sobre como as autoridades religiosas judaicas, em
que mais tarde se tornaram inimigos de Cristo, acabaram confirmando involuntariamente que o nascimento de Jesus havia cumprido a profecia messiânica. Esta e várias outras citações do Antigo Testamento que encontramos no Novo, quando comparados com o original, e mesmo com a Septuaginta, parecerá claramente que os evangelistas não achavam necessário sempre transcrever exatamente as passagens que citaram, mas às vezes se contentavam em dar um sentido geral, com alguma diversidade de linguagem. Pelo profeta. O Sinédrio respondeu sem hesitar. A pergunta onde ele nasceria havia sido resolvida por profecia. Essa profecia é encontrada em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz: Porém tu, Belém Efrata, ainda que sejas pequena entre as famílias de Judá, de ti me sairá o que será governador em Israel, e suas saídas são desde o princípio, desde os dias antigos. Nessa profecia, tanto o local do seu nascimento quanto o caráter do Messias são tão claramente expostos que não havia espaço para dúvidas. Versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de maneira nenhuma és a menor entre as lideranças de Judá, porque de ti sairá o guia, que apacentará o meu povo Israel. Terra de Judá. Aparece aqui em lugar de Efrata. Mateus colocou Judéia, terra de Judá, mas o significado é o mesmo, pois Miqueias apenas pretendia com esta marca distinguir a Belém de que ele fala de outra Belém que estava na tribo de Zebulun. De maneira nenhuma és a menor. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, lê-se: ainda que sejas pequena. O profeta diz que Belém é pequena, quando considerada entre os governos de Judá, enquanto Mateus, pelo contrário, fala muito de sua posição como uma das mais distintas. Você não é de modo algum o menor entre as lideranças de Judá. Essa razão induziu alguns comentaristas a ler a passagem no profeta como uma pergunta: você é a menor entre as famílias de Judá? Mas outros comentaristas pensam que Mateus pretendia, com essa mudança de linguagem, ampliar a graça de Deus ao tornar uma cidade inconsiderável e desconhecida o local de nascimento do mais alto rei. Embora Belém tenha recebido essa distinta honra, ela não foi vantajosa para seus habitantes, mas trouxe sobre eles uma destruição mais pesada, pois ali uma recepção indigna foi dada ao Redentor. O guia que apacentará meu povo Israel, que deve alimentar meu povo. Isso é como um pastor alimenta seu rebanho. Entre os gregos, os reis são chamados de pastores do povo, pois o governo de um bom rei era semelhante ao cuidado que um bom pastor tem com seu rebanho, conforme a profecia também em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2. Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás sobre Israel príncipe. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, perguntou-lhes com precisão sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Secretamente. Em particular, ele fez isso para determinar a época em que Jesus nasceu. Ele considerou prudente manter o assunto o mais sigiloso possível, com receio de que os judeus, entendendo a época do nascimento do Messias, pudessem, a partir daí, ter a ocasião de se rebelar, por não ter um direito hereditário ao reino e por ter sido culpado de muitos atos de crueldade entre eles. Herodes não tinha motivos para presumir a boa vontade do povo para com ele. Temia do mesmo modo que, caso se ouvisse no exterior que o Messias nasceu, seu propósito de destruí-lo seria contestado e teria oposição. Com precisão. Exatamente. Ele se esforçou para saber a hora exata em que a estrela apareceu. Herodes fez isso porque naturalmente concluiu que a estrela apareceria exatamente no momento de seu nascimento. E ele queria saber exatamente a idade da criança. Pois, por um lado, parece que ele não queria destruir mais crianças do que a realização do seu projeto exigia. E por outro lado, não deixar essa criança viva. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse: Ide e investigai cuidadosamente pelo menino. E quando o achardes, avisai-me, para que também eu venha e o adore. Herodes tomou todos os meios possíveis para obter informações precisas a respeito da criança,
para que ele pudesse ter certeza de destruí-la. Ele não apenas verificou o tempo provável de seu nascimento e o lugar onde ele nasceria, mas enviou os magos para que pudesse realmente vê-lo e trazer-lhe informação. Tudo isso poderia parecer suspeito se ele não o tivesse vestido com aparência de religião. Ele disse-lhes, portanto, que fez isso para que pudesse ir e adorá-lo também. Avisai-me sobre a criança pequena, sua condição e a de seus pais, e todas as circunstâncias. Parece provável que Herodes não acreditasse ter nascido. Caso contrário, é surpreendente que um príncipe tão desconfiado e astuto como ele era tratasse esse assunto importante de forma tão precária. Quão facilmente ele, se não quisesse acompanhar esses estranhos instruídos, sob o pretexto de lhes fazer alguma honra, poderia enviar uma guarda de soldados com ele, que, humanamente falando, sem qualquer dificuldade, matariam a criança e seus pais no próprio local. Mas talvez ele não esteja disposto a cometer tal ato de crueldade na presença desses sábios, para que o relatório deles não o torne infame ao exterior. Ou melhor, devemos referir sua conduta nesse assunto àquela influência secreta com a qual Deus, sempre que quiser, pode influenciar o mais sagaz da humanidade e decepcionar seus desígnios, para que também eu venha e o adore. Como se Herodes dissesse, que eu, que também não permito que nenhum interesse meu interfira nos decretos do céu, vá com minha família e tribunal para prestar homenagem a esse rei recém-nascido, um dever ao qual me considero particularmente obrigado. Vemos a hipocrisia desse tirano perverso. Da mesma maneira, de acordo com Joséfo, por fingida amizade, Herodes convidou Aristóbulo, em 36 a.C., seu cunhado, irmão de sua esposa Mariane, para um entretenimento em Jericó. Depois de jantar, ele se afogou em um tanque de peixes, na qual foi persuadido a tomar banho com vários atendentes de Herodes. Pois eles, pela direção de Herodes, como se estivessem em jogo e esporte, o mergulharam tantas vezes e o mantiveram por tanto tempo debaixo d'água, que ele morreu nas mãos deles. E então, como se sua morte tivesse sido um acidente infeliz, que acontecera sem nenhum projeto anterior, Herodes fingiu grande tristeza por isso, derramou abundância de lágrimas e concedeu a seu corpo um funeral muito esplêndido e caro. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, eles foram embora. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que ela chegou e ficou parada sobre onde o menino estava. Depois de ouvirem o rei, eles foram embora. De Jerusalém, sem a menor suspeito, ao que parece, de seus desígnios traiçoeiros e cruéis. Como esses sábios vieram de um país distante para a Judéia em uma descoberta tão importante, e Belém estava tão perto, é de admirar que nenhum dos judeus os assistisse em sua jornada. Mas é provável que eles tivessem medo de Herodes. Ou talvez a despedida dos sábios possa ser mantida em segredo em Jerusalém, de modo que, se alguns dos judeus tivesse tendência a acompanhá-los, talvez não tivesse tido uma oportunidade. E Herodes pode evitar enviar alguém com eles, para que não levantasse suspeito nas mentes dos pais da criança, ou para que os judeus que Herodes suspeitava de conspiração não pudessem inventar uma revolta ou aumentar a sedição. Ou melhor, todo o assunto deve ser encaminhado à providência de Deus, ordenando para que eles não sejam acompanhados, para que a criança não seja descoberta por Herodes. O Senhor, no entanto, preparou para esses ilustres estrangeiros um guia melhor. E eis que as palavras parecem implicar que começaram sua jornada durante a noite e, logo quando partiram, viram a estrela na direção de Belém. Em linguagem popular, serviu para guiá-los, e assim os conduziu. Não precisamos supor que encontraram a criança que eles procuravam na manjedoura descrita por Lucas. Havia passado já algum tempo para as multidões reunidas pelo recenseamento terem se dispersado, e José e Maria poderiam encontrar uma casa em que pudesse hospedar. As expectativas que ligaram Belém com a vinda do Cristo podem naturalmente ter nos levado a permanecer lá pelo menos por uma temporada. Ficou parada sobre onde o menino estava, assim indicando a própria casa, evitando que, caso fossem obrigados a fazer perguntas aos moradores sobre a criança, houvesse alguns que poderiam levar o assunto a Herodes,
que descobriria Jesus e seus pais. Talvez tenha sido um simples meteoro luminoso em forma de estrela, talvez a uma distância muito curta do solo. Caso contrário, não poderia ter determinado o local onde a criança estava. Versículo 10. E eles, vendo a estrela, jubilaram muito com grande alegria. Vendo a estrela. Não é improvável que eles a tenham perdido de vista depois de terem iniciado sua jornada do Oriente. É provável que lhes apareceu primeiro na direção de Jerusalém. Eles concluíram que o rei esperado havia nascido e imediatamente começaram sua jornada. Quando eles chegaram lá, era importante que eles fossem direcionados para o mesmo lugar onde Jesus estava. E a estrela novamente apareceu. Foi por essa razão que eles se alegraram. Eles se sentiam seguros de que estavam sob a direção celestial e seriam conduzidos ao recém-nascido rei dos judeus. Jubilaram muito com grande alegria. Aconteceram muitas coisas que certamente desanimaram os magos. Seu fracasso ao tentar encontrar o rei de Jerusalém, a falta de informações sobre o nascimento do Messias junto às autoridades judaicas, os interesses que havia em Israel e o cansaço devido à longa viagem. Mas o reaparecimento da estrela lhes trouxe um ânimo novo e grande alegria. Versículo 11. E entrando na casa, acharam um menino com sua mãe Maria, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram-lhes presente, ouro, incenso e mirra. Na casa. O lugar onde eles moravam ou estavam hospedados naquela época. Jesus provavelmente tinha 1 ou 2 anos de idade quando os magos o encontraram. Nessa ocasião, Maria e José eram casados. Poderiam ter uma casa, talvez pretendendo permanecer em Belém durante algum tempo. Menino com sua mãe. Percebe-se que aqui não há menção a José. Olhando para sua proeminência na narração de Mateus, devemos assumir que sua ausência na noite da chegada dos magos era acidental. Adoraram. Eles o homenagearam como rei dos judeus, abrindo seus tesouros. A palavra aponta para caixas ou cofres que eles trouxeram com eles, nas quais continham seus presentes, porque supunham que Jesus seria um distinto príncipe conquistador. Era costume no Oriente mostrar respeito por pessoas distintas ao trazer presentes ou ofertas desse tipo. Ofereceram-lhes presentes, ouro, incenso e mirra. As ofertas aqui referidas foram feitas porque eram as mais valiosas que o país dos magos ou dos sábios produzia. Eles eram símbolo de respeito e homenagem que prestavam ao recém-nascido rei dos judeus, conforme Isaías capítulo 60, versículo 6. Trarão ouro e incenso, e declararão louvores ao Senhor. Eles demonstraram sua autoestima por ele e sua crença de que Jesus seria um ilustre príncipe. E o fato de que seu ato é registrado com aprovação nos mostra que devemos oferecer nossos bens mais valiosos, nosso tudo, ao Senhor Jesus Cristo. Os homens sábios vieram de longe para homenageá-lo, e se curvaram e apresentaram seus melhores presentes e ofertas. É certo que nós também devemos dar a ele nossos corações, nossa propriedade, nosso tudo. Ouro, incenso e mirra. Não podemos deixar de notar o quanto essa assistência foi proveitosa e providencial para financiar José e Maria em uma jornada tão longa e dispendiosa quanto a do Egito, um país que eles não conheciam, eles eram completamente estranhos nesse local e onde deveriam permanecer por um tempo considerável. Incenso. O incenso é uma resina branca. É obtida de uma árvore cortando incisões na casca e fazendo a goma fluir para fora. É altamente odorífero ou perfumado quando queimado, e portanto foi usado no culto, onde era queimado como uma oferta agradável a Deus. Encontra-se nas regiões orientais, mas principalmente na Arábia, e por isso se supõe provável que os sábios viessem da Arábia. Mirra. Essa também era produzida na Arábia, e era obtida de uma árvore espinhosa, que cresce 8 a 9 metros de altura, da mesma maneira que o incenso. O nome foi dado a ela por conta de sua grande amargura. Era usada principalmente no embalsamento dos mortos, porque tinha a propriedade de preservar os cadáveres da putrefação. Também foi usado como um perfume agradável. Às vezes também se misturava com vinho para formar um artigo de bebida. Tal bebida foi oferecida a Jesus quando prestes a ser crucificado como uma poção estupefante,
como veremos em Marcos, capítulo 15, versículo 23. E ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonho que não voltasse a Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Seguindo a ordem dos acontecimentos, parece provável que após a homenagem na noite de sua chegada, os magos se hospedaram, possivelmente na pousada de Belém, e então, durante o sono deles, foram advertidos para não voltar a Jerusalém no dia seguinte, mas a se dirigirem para os outros lados do Jordão, e assim escapar da busca ciumenta do tirano Herodes. Divina revelação avisados. Isso foi feito sem dúvida, porque se eles tivessem dado a Herodes informações precisas de onde Jesus estava, teria sido fácil para ele enviar guardas para matar a criança. E disso aprendemos que Deus vigiará aqueles a quem ama, e que ele sabe frustrar os propósitos dos ímpios e libertar os seus das mãos daqueles que o destruiriam. Até a próxima.